Olá, meu nome é Mari Nagel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Vocês devem lembrar que no começo do ano estava todo mundo extremamente positivo. Pessoal falando que a bolsa ia para 150 mil pontos, que o dólar ia para 4,20. Agora, na metade do ano, a gente está vendo justamente o contrário. A nossa bolsa é justamente a pior bolsa de valores do mundo e o dólar está no maior patamar do último ano. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar o que está acontecendo, como isso aqui é possível, como que a expectativa mudou tanto ao longo do ano e vou falar sobre o que eu estou fazendo com os meus investimentos. Vou dar um geralzão falando sobre qual classe de ativo eu estou olhando agora. Então, fica até o final que hoje o vídeo está bom. No começo do ano, os grandes analistas e as grandes casas de análise estavam prometendo que o Brasil ia decolar em 2024. O dólar começou o ano em 4,80, 4,85 e estavam falando que ia cair para 4,20. O Ibovespa, que tinha disparado em 2023, ultrapassou a marca de 130 mil pontos, estavam falando que até o final do ano iria para 150 mil. Além disso, estavam projetando o Selic em 9% até o fim do ano e 8% em 2025. Também estavam prometendo que a gente teria a volta dos IPOs aqui no Brasil. Eu já comentei isso algumas vezes aqui no canal, mas a grande verdade é que a gente está na seca dos IPOs desde 2021. A última empresa brasileira que se listou foi o Nubank no final de 2021 e nem foi aqui no Brasil, foi lá na Bolsa Americana. Então, assim, só mostrando para vocês que no começo do ano, todo o discurso no mercado era um discurso extremamente positivo. Tava todo mundo falando que os juros americanos iriam cair bem no começo do ano agora, bem no começo de 2024, que isso iria impulsionar ainda mais a queda da Selic e que o mercado acionário iria explodir. Enfim, que o Ibovespa iria disparar tanto a um ponto que os IPOs iriam voltar. Essa secura de empresas abrindo capital iria acabar. E a grande verdade é que quem acreditou nesse discurso, quem comprou esse discurso das grandes mídias, das grandes casas, acabou se dando mal. Quem achou que era momento para compra, que o Brasil iria decolar, perdeu dinheiro. E eu, inclusive, comentei sobre isso lá atrás, eu avisei isso. Eu também acreditava que os juros americanos iriam cair agora no começo de 2024, eu também estava nessa expectativa, mas eu fiz vídeo, fiz stories, comentei no Instagram que um dólar a 4,85 era, obviamente, uma boa oportunidade para conseguir se dolarizar. E também fiz vídeo no TikTok e no Instagram comentando que se realmente os IPOs voltassem, isso não é sinal de compra, isso é sinal de venda. Por quê? Porque significa que as empresas que são players com grande conhecimento de mercado, grande conhecimento do setor, acreditam que isso é um bom momento para se desfazer dos ativos. Então, assim, um claro sinal que a bolsa estava cara. E outra coisa que eu falei na época, que eu queria reforçar aqui de novo no começo do vídeo, é que, assim, sempre tenham receio das grandes verdades que o mercado está sinalizando. Então, se o sentimento geral é um sentimento positivo, é um sentimento que o país vai decolar, que a bolsa vai decolar, fica calmo, fica receoso. Se pergunta o que já está no preço e o que não está, porque é isso que importa no fim do dia. Eu sei que é contra-intuitivo, mas positivismo geral no mercado costuma ser um bom indicador de venda. Como assim? Quando a gente fala de bolsa, quando a gente fala sobre como a bolsa se comporta, ela não necessariamente vai estar caminhando junto com a economia real. Podem existir momentos que a economia real não está muito bem, as empresas estão quebrando, passando por recuperação judicial e a bolsa está disparando. Isso, inclusive, foi um pouco do que a gente viu durante 2023. Porque bolsa não é sobre o que está acontecendo no mercado naquele momento. Ela é muito mais sobre expectativa do que sobre realidade. Então, quando a gente fala de preço, o que está no preço, a gente está falando sobre precificação de expectativa real do que vai acontecer no futuro. Nesse sentido, o que vai determinar um movimento do mercado financeiro? O que vai determinar um movimento das ações? É como a economia real se comporta? Não, mas como essa expectativa é reajustada. Então, se a minha expectativa presente é uma expectativa extremamente positiva, está todo mundo falando sobre queda de juros, está todo mundo falando que o mercado vai disparar e não estão precificando possíveis problemas no futuro, se no futuro essa expectativa é reajustada para baixo e começa a ver outras questões, então a bolsa cai. E trazendo isso para a realidade brasileira, o que aconteceu? Como que no começo do ano a bolsa estava performando muito bem, os mercados, estava todo mundo muito animado e agora tudo mudou. A grande questão é que teve uma mudança nas expectativas. No começo do ano, o sentimento geral, a expectativa geral é que os juros americanos iriam cortar no começo do ano e tudo ia explodir. E ao longo do ano, a expectativa foi reajustada para baixo por outros motivos que eu vou falar aqui no vídeo. Então,
No final, a gente não teve dólar a 4,20. O dólar acabou indo para 5,30. A gente também não teve bolsa, né? O Ibovespa batendo 150 mil pontos. Na verdade, ele foi para 120 mil. E o que aconteceu? Né? Como que a gente teve uma piora tão grande do começo do ano para cá? Como eu falei, tiveram questões externas que o Brasil não consegue controlar. Um grande exemplo foi a questão dos juros americanos. A gente tinha uma expectativa no começo do ano de que teria corte dos juros americanos agora em março. Isso não aconteceu. Agora estão falando somente de corte em novembro, para vocês terem uma ideia. Além disso, também tiveram problemas e questões geopolíticas que aumentaram a aversão a risco ao redor do mundo. Então, a gente está falando de duas questões que, teoricamente, afastam o investidor da renda variável. A gente pode fazer essa leitura. Porém, percebam que eu estou falando de problemas geopolíticos e juros americanos. Isso são duas questões que afetam a economia global como um todo, né? Afetam todos os mercados. E quando a gente olha para o desempenho das outras bolsas de forma geral, a gente vê que os mercados ao redor do mundo estão tendo um desempenho bom. E não só as bolsas nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, não só isso, mas também de países em desenvolvimento, como Argentina, Colômbia, Peru. Da mesma forma, além da questão do desempenho das bolsas ao redor do mundo, quando a gente olha para o mercado cripto, por exemplo, que é um mercado 100% influenciado por questão de juros americanos, por apetite de risco mundial, né? Um mercado extremamente influenciado por fluxo, a gente vê que ele teve um puta desempenho em 2024. E aqui eu coloquei o Bitcoin como exemplo, né, pra gente dar uma olhada, mas tiveram várias altcoins que se valorizaram desde o começo do ano. E por que eu tô falando tudo isso, né, dando toda essa volta? Só para vocês entenderem que os mercados que não performaram bem esse ano, apesar das questões com os juros americanos, apesar das tensões geopolíticas, a grande verdade é que os mercados que não tiveram um desempenho tão bom foram por questões locais. Um grande exemplo é o México, que também não teve um desempenho tão bom. Eles acabaram de passar pelas eleições, tiveram políticos que morreram. Então, assim, um clima bem complicado, né? Várias tensões políticas no país. Além disso, a presidente que foi eleita agora, ela é bem mais populista, não agrada o mercado. Então, tudo isso somou, a bolsa despencou. E mesmo assim, mesmo com toda essa lambança, o México está conseguindo perder a posição de pior bolsa do mundo para o Brasil. Né? A gente está conseguindo ocupar esse topo. E como assim? O que aconteceu? Né? Como que a nossa bolsa teve um desempenho tão ruim? O que colocaram nas expectativas do mercado que justifica essa queda tão grande? A grande verdade é que o mercado começou a colocar no preço aquilo que eu venho falando no canal há tempos. Eles finalmente estão vendo que o déficit está explodindo, que o fiscal está completamente desequilibrado. A gente está com déficit no mesmo nível da pandemia, sem ter uma pandemia. E vem aquilo que eu também já falei milhares de vezes aqui no canal. A estratégia do governo para frear isso aqui não é cortar gasto, né? Não é fechar a torneira, é simplesmente aumentar a arrecadação, aumentar o fluxo da água. E aí tá tendo um aumento da carga tributária, né? Estão socando imposto em tudo que dá. Isso vem com custo para a economia real. Então, assim, isso também está sendo colocado no preço. Porque o quê? A arrecadação do governo aumentou? Sim. Mas não está sendo suficiente para compensar o aumento de gasto. Então, o fiscal continua deteriorando. O aumento de gasto faz o juro ficar alto por mais tempo, que também pressiona o déficit. Então, é muito problema ao mesmo tempo que vai se acumulando. Ao mesmo tempo, o Banco Central tendo discordância. O investidor estrangeiro, ele olha para tudo isso, ele olha para o mercado lá fora bombando, ele tira o dinheiro daqui. Então, o que a gente está vendo desde o começo do ano é o investidor estrangeiro tirando mais de 35 bilhões de reais da Bolsa Brasileira e o brasileiro completamente desiludido com o mercado brasileiro, colocando dinheiro na poupança. Então, enquanto no começo do ano a expectativa geral, né, o sentimento geral, era de um grande positivismo com o mercado brasileiro, beirão da euforia, agora o sentimento é de extremo pessimismo, beirando ao medo, a decepção. Toda essa descrença que eu comentei aqui, toda essa preocupação com o fiscal, fez os nossos juros dispararem. E aí lembrem que eu falei no começo do vídeo, né? No começo do ano, eu estava acreditando que a Selic no fim desse ano seria de 9%. Próximo ano já teria Selic em 8%. Agora estão falando que a Selic vai terminar em 10% esse ano e a gente só vai ver Selic em 9% em 2025. Isso muda tudo, eu já comentei sobre isso aqui no canal, né? A grande verdade é que o custo financeiro das empresas está muito alto. Então, os juros altos por mais tempo acabam impactando o desempenho, acabam impactando na precificação dos ativos, acabam impactando no resultado financeiro das empresas. Então, tudo isso casa para a gente ter um cenário inverso do que estava acontecendo no começo do ano.
No começo do ano não estavam mais olhando para renda fixa, já tinha gente falando que renda fixa estava morrendo, mercado acionário estava em alta, dólar estava em baixa. Agora não. Agora a renda fixa já voltou, né? O IPCA mais 6,3%. Enquanto ao mesmo tempo, quando a gente olha para a Bolsa, a gente se afastou desse momento eufórico e se aproximou de um momento de desânimo, né, depressão. E aí vem o que eu queria falar aqui no canal. Eu acho que todas essas questões ainda vão respingar bastante na economia brasileira, né, na economia real. Já falei isso diversas vezes aqui, eu tenho preocupação com o fiscal, eu tenho preocupação do que esse custo financeiro vai gerar para as empresas, tudo isso me preocupa. Mas quando a gente fala de investimento, é muito menos sobre o que vai acontecer de fato com a economia real e muito mais sobre o que já está no preço. Enquanto no começo do ano o mercado estava muito mais olhando para essa questão externa, de possível queda dos juros americanos e desprezando muito o cenário interno, né, desses problemas de fiscal, aumento de carga tributária, agora a gente teve a inversão. E se em algum momento a gente tem uma melhora no sentido de juros, no sentido de queda de juros americanos, isso vai refletir nos nossos preços, na expectativa que está agora. Então, quando a gente fala de investimento, falando primeiro de Brasil, a gente nesse momento está numa situação com renda fixa pagando bem e com altas taxas. Então, quando os juros de fato caírem, se a Selic passar a cair mais, talvez você tenha o poder de ganhar com isso, com marcação ao mercado. E aqui eu estou falando de longo prazo, né? Não sei o que vai acontecer nos próximos meses. Estou realmente pensando nos grandes ciclos econômicos. E além disso, justamente por esse medo, essa questão do risco interno, a gente também está com várias ações baratas. De empresas que já sobreviveram a descontrole fiscal, que já sobreviveram estatais completamente quebradas, que já sobreviveram há 100 anos e vão sobreviver mais 100. Então, tem ativos muito bons e que estão extremamente descontados. Já falei aqui no canal e repito, tem muita empresa de commodity que caiu muito por uma questão de fluxo de dinheiro e que não faz sentido a precificação que está hoje nas bolsas. Então, na minha opinião, né, não sei se a gente está num fundo ou não, mas a gente está num bom momento para aportes, pensando em empresas que estão descontadas. Enquanto falando de ações americanas, por exemplo, a gente não vê isso. A quantidade de pessoas que estão comentando nos meus vídeos sobre como comprar ações americanas, sobre como comprar ações de tecnologia, sobre como comprar ações de inteligência artificial, me cheira um pouco a topo, me cheira um pouco a uma correção a caminho. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Todas essas empresas que cresceram muito agora com inteligência artificial me lembra muito o que teve no começo dos anos 2000 com a internet. No final, a internet sucedeu, né, mudou a realidade, foi completamente incorporada no nosso estilo de vida, sim, mas aqueles valuations de lá atrás não faziam sentido. Então, assim, não sei se eu estou dando muitas voltas, mas só para vocês entenderem que quando a gente fala de investimento, é isso, né? A gente tem que olhar o que está no preço e o que não está. Nesse momento, ações brasileiras estão mais descontadas. Por quê? Porque colocou-se no preço o risco fiscal, esse medo político, questões tributárias. Quando a gente olha para os Estados Unidos, não. Estão olhando justamente uma euforia ao redor de empresas de tecnologia, inteligência artificial. Aonde nos Estados Unidos, que talvez agora seja uma oportunidade para ganhar com juros e que também não está sendo precificado corretamente. Já falei aqui no canal. TLT, né? TF voltada para título americano de longo prazo, para ganhar com marcação mercado. Isso é algo imediato? Não, não é. É algo que talvez até o final de 2024 você continue perdendo dinheiro, inclusive. Mas é algo pensando no longo prazo, pensando que tá barato e que não tá. E é assim que eu faço com os meus investimentos. Eu olho o que não foi precificado ainda, eu olho o que tá barato ainda, pensando no longo prazo ter um retorno maior. E não ficar tentando pegar essa migalha de fim de ciclo agora no fim do ano. O vídeo foi esse. Falar sobre o que está acontecendo com o Brasil, sobre como que a gente conseguiu ser a pior bolsa do mundo de 2024 até agora, né? Estamos competindo com o México, mas estamos aí. Falar sobre essa questão de expectativa, o que está precificado e o que não está, como aproveitar esses ciclos. Espero ter ajudado. Dá um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou e até o próximo vídeo.